Boa tarde, bem-vindos, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, hoje é o dia 30 de 10 de 2021, é sábado e são 14 horas, mais ou menos. O título é O Espírito de Deus Movendo-se e o hino é o 118. Amém. Então vamos ler o hino 118 rápido, porque temos que remir o tempo. O título é Não há problema para nós. Não há problema para nós que ele não resolva. Não há montanha maior que ele não mova. Não há tristeza em nós que ele não afaste. Na tempestade maior que eu não acalme, sobre si carregou minha dor e a de todo mundo, e certamente, irmão, te ajudará. Sobre si carregou minha dor e a de todo mundo. E certamente, irmão, te ajudará. Isto é referente ao Senhor Jesus que morreu por nós. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse a Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, verso 1 a 3. Continuando. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Referia-se ao José, filho de Jacó. Depois disse o Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó José, disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém senti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Gênesis 41, 38 a 44. Faraó chamou a José de Zafnat Paneia e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potifar, sacerdote de Ome. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito.
E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Gênesis 41, capítulo 41, verso 45 e 46. Faraó chamou José de Zafnat Paneia e dei-lhe por mulher a Asenat, filha de Potifar, sacerdote de Homem. Acho que isto já está, foi repetido. Sacerdote de Homem, não, não é Homem, O-M. É um O e um M. Não sei quem era este Deus, né? E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou ao Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Gênesis 41, 45, 46. Então o Espírito do Senhor revestiu o Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezeritas se juntaram após ele. Juízes 6:34. Vamos continuar a ler a palavra do Senhor. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro e eu também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus aos pomos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia e o seu braço será contra os caldeus. Diz Deus, eu tenho falado, também já os chamei e o trarei, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou, acho que é o profeta Isaías que está a falar isto, e o Senhor Deus me enviou e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 48, 12, 17. Continuando. Mas quando vos entregarem, diz o Senhor Jesus Cristo, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Aleluia. Mateus 10, 19 a 20. Continuando, noutra passagem, Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Perdão. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. João 7, capítulo 7, versos 16 a 18. Outra passagem. E ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de facto este é o Cristo.
ungido de Deus. Daí bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual não, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. João 7, 26 a 29. Outra passagem. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. E outros diziam: Este é o Cristo. Mas diziam outros: Vem, pois, o Cristo da Galileia. João 7, 37 a 41. Se me amais, disse o Senhor Jesus Cristo, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarei em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, 15 a 18. Outra passagem. Disse-lhe Judas, disse a Jesus, Judas não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. João 14, 22 a 28. Outro versículos. Outras passagens bíblicas. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, vós também testificareis, pois estiveis comigo desde o princípio. João 15, 26 a 27. Outra passagem. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado e condenado. Claro. João 16, 7 a 11. Mas quando vier aquele Espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. João 16, 13 a 14. Outra passagem. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo. Isto é o São Lucas escrever. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Actos 1, capítulo 1, verso 1 e 2. Outra passagem. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, 4 a 5. Outra passagem. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Actos 2, 1 a 4. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Atos 2, 17 a 18. Outra passagem, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Actos 2, 32 a 33. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamarem. Glória ao Senhor. Atos 2, 37 a 39. E este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram Filipe, elegeram Prócoro, elegeram Nicanor, elegeram o Timão, elegeram Parmenas, elegeram Nicolau, prosélito de Antioquia. Atos 6, a 5. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava.
Atos 6, 9 a 10. Glória ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. E Ananias foi e entrou na casa, impondo as mãos sobre o Saulo, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que o tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. E recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo. E este era o Filho de Deus. Atos 9, 17 a 20. Eh, O que ele tomou e comeu diante deles. O Senhor Jesus já tinha ressuscitado e comeu diante deles, dos discípulos. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Obrigado, Pai. Eu creio que estou revestido de poder. Lucas 24, 43 a 49. Ele levou-os fora até Betânia e, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou, salvou. Então vamos ler em 1 João 4, 11 a 15. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amamos uns aos outros. Deus está em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Aleluia. Atos 16, 6 a 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Glória ao Senhor, aleluia. Atos 5, 39 a 30, 29 a 32. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste suspendendo no madeiro. Deus com a sua destra o elevou príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados.
E nós somos testemunhas acerca destas palavras, pois nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5, 29 a 32. Glória a ti, Senhor querido. Vamos ler em Marcos 3, 28 a 30. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Vou ler outra vez. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfémias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam tem espírito imundo. Vamos ler Atos 5 a 5. Perdão, glória a ti, Senhor querido. Atos 1, 16 a 17. Ó meus irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado connosco e alcançou sorte neste ministério. Ah, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 13 a 16. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, outra vez estardes em temor. Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos a Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 3, 21 a 27. Mas agora, diz São Paulo, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância?
é escolhida por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Glória ao Senhor. A lei da fé. Nós estamos baixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, também é chamada a lei da fé. Glória ao Senhor. Segundo aos Coríntios 3, 8 a 15, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais será em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, de São Paulo. E não somos como Moisés, punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual ele foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Segundo aos Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. 1 Coríntios 2, 11, 16. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Perdão. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor. 1 Coríntios 2, 9 a 10. Mas o que está escrito, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Glória ao Senhor. Então vamos ler em 1 Coríntios 2, 4. E a minha palavra e a minha pregação, diz São Paulo, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Mas, irmãos, estamos a terminar. Tchau, até que Deus queira. Aleluia. No nome de Jesus.